Olá, boa noite, como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois da nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos conhecer uma história que é uma verdadeira lição de coragem, fé e superação. Foi com o apoio da família e também da sua fé que a Daiane enfrentou momentos de grandes incertezas. E hoje ela é uma prova viva do cuidado de Deus. Vou fazer uma breve pausa bem rapidinho, são só 30 segundos, mas em seguida a Daiane já vai estar aqui conectada com a gente. Não saia daí. Superação, fé e uma nova chance. A história da Daiane Proença nos ajuda a enxergar a vida com outros olhos. No começo, tudo parecia sintomas gástricos simples. Aos poucos, as coisas foram mudando e a chegada de um diagnóstico inesperado e assustador mudou a vida da Daiane. Em meio ao medo e incertezas, ela encontrou força na fé, no apoio da família e também na música. Hoje, a Daiane vai contar como ela enfrentou essa batalha e como Deus guiou cada passo do seu caminho. Seja muito bem-vinda, Daiane. Que prazer conversar com você aqui no Identidade. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me receber. Daiane, você tinha ali alguns problemas gástricos desde a infância, né? Mas não era nada muito sério. Até que o tempo passou, você se casou e com a mudança de rotina começou a ter alguns problemas novamente. Como que você percebeu que algo realmente sério estava acontecendo com a sua saúde? Conta pra gente. Bom, em 2019 eu comecei a ter um pouco mais de intensidade nesses problemas, como você mesmo relatou. Porém, eu comecei a perder peso. Eu acho que a primeira coisa que me deixou um pouco, assim, mulher, né, geralmente é tão difícil perder peso, ainda mais involuntariamente. Então, a perca de peso foi um dos primeiros sintomas que me deixaram um pouco preocupada. E também na alimentação, independente do que eu me alimentava, eu sentia um estufamento, uma azia, sabe? Sempre um probleminha ali digestivo. Então, isso também estava me incomodando. Então, esse foi o primeiro sintoma que eu acredito que me fez realmente procurar um gastro e ver realmente o que estava acontecendo. E foi ali no começo da pandemia, né, que você começou então a procurar ajuda médica. Quais foram os maiores desafios ali no caminho até o diagnóstico correto? Quando finalizou o ano, em 2019, que eu fiz uma viagem com os meus pais, logo no comecinho de 2020, intensificou ainda mais esses sintomas. Então, estava já aquele alarde de pandemia, mas mesmo assim nós procuramos um médico. Eu e meu esposo, nós fomos até um médico na minha cidade, só que estava tudo muito difícil, porque estava proibido, por exemplo, alguns exames como endoscopia, entre outros, por conta do contato, né, do perigo, dos riscos de contrair esse problema. Então, foi bem difícil, mas, graças a Deus, o médico ele foi super acessível e ele fez o exame mesmo com essas restrições. Ele viu o meu estado e eu não conseguia nem me alimentar direito, então ele falou, alguma coisa está acontecendo, nós temos que descobrir o que é. Mas realmente foi um pouco assustador, porque além de enfrentar uma pandemia, logo no início, você ter que tratar algo que você ainda nem sabia o que era, esse eu acho que foi o maior desafio no início da pandemia. Descobrir o que era sem contrair o Covid. Então, isso foi um pouco desafiador, a mente ficou um pouco preocupada mesmo. Bom, depois de um tempo, como você comentou ali, o diagnóstico chegou e eu quero saber qual foi a sua reação ao ouvir que se tratava de um câncer e já em estágio avançado. Olha, quando o médico pegou o meu laudo da ressonância e disse que havia células neoplásicas, eu já havia lido o laudo, mas não tinha me atentado a essa palavra. Então, quando ele disse, eu paralisei na frente dele e realmente fiquei sem reação. Eu sou uma pessoa que geralmente sou mais comunicativa, mas naquele momento foi como se fosse assim, ficasse tudo muito silêncio e eu ficasse somente eu naquela sala, sabe? Quando você só se vê naquele ambiente. Então eu fiquei paralisada assim por um minuto, sem acreditar muito
muito, sem entender muito o que estava acontecendo. E quando estava retornando para casa, que eu acho que começou assim realmente a vir a situação que eu iria enfrentar dali para frente, porque quando se fala câncer, a palavra ela já pesa muito, né? Nós sempre vamos lembrar de alguém que nós conhecemos, algum familiar. Só que na minha família nós não tivemos casos de pessoas que tiveram câncer da mesma forma que eu. Porém, foi um pouco assustador. Então, eu paralisei a primeiro momento. E me deu medo. Confesso que me deu bastante medo. E eu me lembro de ter falado isso para o meu esposo, porque ele me perguntou, porque eu me calei naquele momento. E ele disse que ele estava comigo e que Jesus também estava comigo e que nós íamos vencer essa situação. Mas foi um pouco assustador, assim, ouvir a palavra, porque a gente nunca imagina que vai acontecer conosco, né? Quando você recebeu o diagnóstico ali, você estava sozinha na consulta, Daiane, ou tinha alguém te acompanhando? Eu estava com meu esposo. Meu esposo sempre me acompanhou em todas as consultas médicas, sempre foi muito presente durante o tratamento, assim, desde do antes, né, para descobrir o que estava acontecendo, durante e depois. Muito bom, esse apoio deve ser realmente fundamental, né? E eu quero saber como é que a sua fé, além ali do apoio da família, foram então fundamentais nesse processo. Olha, eu confesso que quando nós descobrimos um problema tão sério, ainda mais um linfoma de Hodgkin, estava no grau assim, extremamente avançado, né? No grau 4, já estava no último estágio da doença. E tomando proporções da parte superior do corpo, inferior, você fica muito assustado, muito vulnerável, muito fragilizado. Não somente fisicamente, porque eu tinha muitas dores, né? Meu fígado foi muito atingido, então eu tinha muitas dores no corpo, mas também a parte psicológica. Então, confesso que no início, eu não sei se posso dizer que a fé quis abalar, mas sabe quando você fica no estágio como Elias, assim, como se você entrasse numa caverna? Então, nesse primeiro contato, até entender de fato o que estava acontecendo, porque eu acho que eu fui entender de fato realmente o processo quando eu comecei a fazer o tratamento em si, porque você não quer muito acreditar, né, naquilo que está acontecendo. Eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre usei a canção, as canções para adorar o Senhor, mas esse primeiro momento foi um momento meio de silêncio, sabe? Eu fiquei o primeiro mês ali um pouco quieta. Porém, dentro de mim, alguma coisa estava sendo modificada também. Eu creio que isso não veio somente para ser uma prova viva do que o Senhor faz, mas também para mudar algo que precisava dentro de mim. Então, nesse período, foi um período silencioso. Eu costumo dizer isso, parece que eu entrei numa caverna, literalmente. Mas com o apoio da minha mãe, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita fé, ela um dia chegou no quarto e disse assim: você precisa honrar o Deus que você louva no altar. Que eu sempre fui uma pessoa que participou frequentemente da igreja, né? Sou evangélica de berço, então sempre cantei louvores ao Senhor desde que me entendo por gente, sempre estou ali, né? Como uma pessoa que canta mesmo, que está na obra ativa. Então ela olhou para mim e falou: agora que você está nesse deserto, você tem que louvar o Deus, né, que você louvava quando não estava num deserto. É agora que a gente honra esse Deus. Então, levanta dessa cama, né? Ela falou para mim: se cuida, porque você não está morta. Você está passando por um processo. E naquele momento, eu acho que foi essencial ter a presença, a figura da minha mãe, com a fé dela também, porque a fé dela, assim, aguçou a minha, sabe? Fez com que eu tivesse também um ânimo e falar: poxa, eu tenho que realmente honrar a Deus. Não é só no momento bom, um momento que é difícil também, louvá-lo, dar graças a Ele, mesmo numa situação difícil. E foi aí que eu comecei a alimentar minha fé. Comecei a louvar novamente, comecei a compor canções e comecei a entregar a Ele. E desde então eu não me via mais uma pessoa assim: eu vou morrer por conta do câncer. Não, eu me via sempre curada. Eu me via assim: Deus vai fazer a obra. Eu faço a minha parte, o que é possível, mas o que é impossível eu sei que Ele vai fazer. E assim eu fui crendo até o resultado final. E antes dessa certeza, né, do fortalecimento da fé, você chegou a pensar ali em desistir do tratamento em algum momento? Sim, teve um momento que eu nunca havia passado por uma crise de ansiedade, mas teve um momento, mais ou menos numa quarta sessão de quimioterapia, que eu passei por uma crise de ansiedade muito forte, de ter palpitações e realmente é horrível. E
foi só a única vez também que eu tive isso, e foi um período que eu falei, eu quero ir para minha casa, porque eu fiz o tratamento em outro estado. Eu saí da minha casa e fiquei na casa dos meus pais nesse período de tratamento. Aí, período de pandemia, era tudo muito restrito. Meu esposo ficava em viagens, né, indo e vindo. Então, realmente foi bem complicado esse período. Então, eu falei, não quero mais. Eu me lembro que desencadeou essa ansiedade por conta de uma química que eu não pude fazer, porque minha imunidade estava muito baixa, e aí quando está muito baixa, os médicos não fazem a quimioterapia. E eu me senti assim, pronto, já está avançado, eu não consigo fazer o tratamento, o que vai acontecer? Eu não quero mais, eu quero ir embora. Eu tive um período, um momento assim, mas graças a Deus isso passou. Que bom. No próximo bloco, Daiane, você vai contar pra gente ali como que a fé realmente desempenhou um papel importante na luta contra o câncer, né? E falando em fé, eu quero dizer uma coisa para você. Deus preparou um plano de salvação para nós, um plano para acabar com o mal. A dor e o sofrimento para restaurar ali a nossa vida, viu, gente? Esse plano envolve o nosso resgate e o final dele é vivermos ao lado de Deus. Você quer entender o que é o plano de salvação e como o seu futuro é impactado por ele? A revista Esperança Céu ou Inferno explica tudo pra gente e você pode acessá-la de graça aí na sua casa. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. E aproveita que a gente vai para o intervalo, já entre em contato para pedir a sua aqui pelo Identidade. Combinado? A gente volta já. Estamos de volta conhecendo mais a história da Daiane Proença, ela que descobriu ali um câncer já no estágio avançado. Daiane, eu quero saber como é que foram ali os primeiros meses de quimioterapia e quais foram os momentos mais difíceis, porque eu sei que é um processo bem desafiador, né? Os primeiros meses de químio foram difíceis por conta da pandemia, principalmente. Por quê? Nós chegávamos muito cedo para fazer as sessões. Eu falo nós porque minha família sempre me acompanhava. E é essencial o acompanhamento da família no período de quem passa por esse problema de saúde. Gostaria de ressaltar, porque nós sentimos muita fragilidade, nós nos sentimos muito sensíveis, porque quando um câncer afeta, ele não afeta somente o nosso organismo, ele afeta também a nossa mente, a nossa emoção. Então, nós realmente vamos ficar com medo, vamos ficar frustrados. Muitas pessoas às vezes falam coisas pensando em ajudar no sentido de conforto, mas às vezes, por exemplo, o cabelo vai cair, não fica assim, é normal, o cabelo cresce. Sabe quando a pessoa tenta te ajudar de alguma forma? Então você se sente muito vulnerável em relação às pessoas. Então, quando você tem a família ali presente contigo, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, a família é essencial. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa vai fazer a quimioterapia, tá tudo certo, só vai lá tomar uma medicação e volta para casa, não precisa do acompanhamento. Não precisa. Você precisa sentir que você tem alguém do lado, sabe? Que a pessoa está ali com você naquele momento. E para mim era desafiador no sentido da pandemia, por quê? Porque não podia ter contato, tinha que tomar muito cuidado, eu estava numa área hospitalar, havia muitos casos e assim, a médica havia dito para mim que eu não poderia de forma alguma ter Covid. Então ali já começa um impasse, meu Deus, eu não posso ter Covid, mas estou numa área totalmente propícia a ter o problema de saúde, com muitas pessoas em tratamento. E o mais assustador era assim, você ia, eu me lembro de ir os primeiros meses e você via pessoas e na outra semana você já não via mais porque aquela pessoa não estava mais ali. Ela não havia resistido ao tratamento. E sabe quando você começa a contar? Foram 1, 2. Aí eu cheguei um momento e falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Está me dando assim, um pouco de pavor. Né? Uma pessoa que estava super bem conversando comigo. Então, acho que esse foi um primeiro desafio. O segundo momento foi iniciar o tratamento. Por quê? Porque era um pouco doloroso. Eu ficava 3 horas tomando medicações. Então, tinha algumas medicações que, assim, doíam um pouco. E aí as minhas veias começaram a não ter mais facilidade, né, em funcionar elas. Então, era sempre muito
ruim esse momento. Mas eu procurava chegar para fazer as químios sempre sorrindo e feliz e saber que era menos uma, porque eu fiz 16 sessões de quimioterapia. Existem diversos tipos de tratamento para câncer e, por exemplo, o meu era a cada 15 dias eu fazia uma quimioterapia e eu tomava algumas injeções para aumento da imunidade, certo? Mas existem pessoas que ficam 24 horas tomando a medicação e assim por diante. Então, cada protocolo é um. O meu era um 16 da quimio vermelha, então era uma quimio um pouco pesada, densa. Eu sentia dor, eu emagreci muito, fiquei muito assim fragilizada fisicamente. Como esse câncer afeta a parte do sistema linfático, onde tem a parte também ali da imunidade, né, dos linfonodos, então a gente se sente enfraquecido, há dores. Então esse primeiro momento eu acho que entender como funcionava a quimio e ela se comportava no meu organismo, eu tinha enxaquecas, dores musculares, muito enjoo, então não era tudo, eu não conseguia me alimentar. Eu conseguia comer alguns alimentos muito restritos, assim. Então, realmente foi desafiador esse primeiro contato por conta da alimentação, o desgaste, né, Eu falo que o que mais cansa no tratamento é o desgaste, o percurso. Porque tratar em si, nós sabemos que é importante, né? A medicina existe para isso, nós temos Deus, temos que ter fé, mas nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deixou. Eu acredito assim. Agora, Daiane, a gente já comentou ali no bloco anterior que a fé desempenhou um papel muito importante aí na sua jornada. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como isso influenciou o seu tratamento. Ela foi essencial, porque quando eu comecei realmente a me dedicar ao Senhor, em oração, em realmente assim, em louvor, em adoração a Ele, em dizer, Senhor, eu estou totalmente submissa a Ti, eu consigo enxergar a minha cura, mesmo que os médicos não enxerguem minha cura. Fé, você vê aquilo que talvez para o humano não seja possível, mas Deus, Ele é a certeza, né? Deus, Ele pode, então se Ele pode, eu vou crer que Ele pode. Então, nesse primeiro momento, usando a fé, usando a oração, a palavra do Senhor, a Bíblia ela é cheia de palavras de afirmação daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz. Então, eu dizia, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Daniel e de tantos outros homens, né, da palavra, homens e mulheres de fé da palavra. Então, eu estou aqui e me submeto a Ti. Primeira coisa que eu fiz foi me submeter a Deus para que a fé fosse exercida. E a partir disso eu comecei a entender que eu poderia confiar, que eu poderia deixar que Ele me carregasse mesmo nos braços. Porque quando a gente quer palpar algo, quando nós queremos fazer com as nossas mãos, nós somos limitados, então nós não enxergamos. Agora, quando nós usamos a fé, quando nós usamos o sobrenatural do Senhor, né, o poder que há nele, e de fato confiamos e entregamos a Ele, realmente o fardo se torna leve e o jugo é suave. Então, a fé foi essencial para que eu conseguisse superar, para conseguisse caminhar, para conseguisse ir fazer e dizer, opa, menos um. Consegui mais uma vez, o Senhor esteve comigo aqui. Tá doendo, tá difícil, mas eu me levanto. Vou fazer igual a Ana, vou me levantar e o meu rosto já não é mais abatido, né? Eu chorei, claro, eu chorei. Eu me perguntei muitas vezes o porquê, mas depois que eu comecei a entender que Deus queria trabalhar algo em mim e através de mim eu disse, Senhor, eis-me aqui. Sempre cantei, te louvarei, não importa as circunstâncias, então eu vou te louvar de fato. Então ali eu vi o Senhor me trazendo um vigor tão grande, e eu me arrepio de falar isso, porque aí fisicamente até a minha aparência começou a mudar. As pessoas já começavam a olhar para mim e falar, de fato, você está com câncer? Você está doente? Porque quem me viu no início do tratamento e me viu mais para o meio do tratamento, pareciam pessoas diferentes. Por quê? Porque a alegria do Senhor me fortaleceu, Ele me trouxe um novo cântico. Então a fé, ela é essencial em todos os momentos. E eu costumo dizer que não é só em problemas grandes, não. É em tudo. Nós nos submetemos ao Senhor. Em tudo que fizermos, colocarmos Ele na direção. E isso faz total diferença em qualquer situação. Porque daí quando você está em algo difícil, em algo grande, você consegue ver Jesus ali também. E ali ao longo do tratamento, do meio para assim, frente, Daiane, você começou a melhorar
E eu quero saber como é que foi ali a sensação de receber a notícia de que você estava livre das células cancerígenas. Olha, eu não sei te explicar, talvez dimensionar o sentimento de nascer de novo. De fato, é um sentimento assim, é algo, é surreal. Quando o médico, ainda mais o meu médico, que ele ficava assim, sabe? Você não sente nada, ele falava para mim. Então, quando ele falou, olha, não tem mais nada, você não vai precisar fazer radioterapia, porque até então eu precisaria fazer a químio, aí depois teria radioterapia, e se nada funcionasse, vamos pensar assim, né? Se não fosse tão bom, talvez partir para um transplante de medula, né? E esse foi nossa primeira conversa, primeira consulta com esse médico. Quando ele pega o meu exame, na 8ª sessão de quimioterapia, ele pediu uma tomografia e ele falou assim: nossa, seu fígado tá limpinho, eu me lembro dessa palavra. E ele falou com os olhos assim um pouco arregalados. Aí eu falei, glória a Deus, no consultório. Foi muito espontâneo. E ele olhou assim para mim, mas nós vamos cumprir o protocolo, fazer às 16, porque, enfim, vamos fazer. Eu me lembro dele, era bem durão, bem sério. E fizemos, e na 16ª finalizei, ele pediu um exame mais específico, chamado PET scan. Eu trouxe esse exame a ele, e quando ele viu, ele disse, tá tudo certo, tá tudo limpo, parece que você nunca teve esse problema. Aquele momento foi assim, um momento, sabe, parecia que eu irradiava luz, assim, de tanta alegria, de tanta satisfação, falar, Senhor, tu continua curando. Minha vontade é sair pulando do hospital. Eu não saí por consideração as pessoas que ali estão tratando, porque a gente fica um pouco sensível, né? Então eu falei, também não vou fazer isso com os outros, mas hoje em dia tem um sininho lá para o pessoal que consegue superar, mostrar para os outros que há ainda esperança. Mas para mim foi revigorante, assim, foi incrível. Você com certeza aprendeu muito com tudo que você passou. Você falou aí da música, como foi importante, a sua fé também. Agora eu quero saber dos planos futuros e sonhos, já que Deus te deu ali uma nova chance. Quais são os seus planos para o futuro? Olha, eu confesso que desde muito nova eu sempre sonhei muito com a área da música. Eu sempre amei louvar e cantar e sempre me dediquei a isso. Eu hoje em dia trabalho como professora de música, sou professora de piano, teclado. E tive a oportunidade de participar de um reality de música gospel esses dias atrás. E isso me abriu algumas portas no sentido musical. Então, eu já estou lançando a minha primeira canção, que é fruto deste testemunho. Que fala que eu sou prova viva. A minha intenção para essa questão musical é de fato que, se Deus quiser usar a minha vida, as canções que Ele me der, para atingir pessoas e edificá-las, trazendo como uma esperança de falar assim, olha, eu estou contigo através da música. A música, ela tem muito esse poder curativo, né? Ela traz sensações de alívio, ela nos ajuda nesse período. E imagina o louvor, imagina a adoração. Eu penso assim, é uma ferramenta tão essencial, você precisa, às vezes, no momento de relaxamento, você põe uma canção bem leve, você consegue relaxar. Você vai fazer uma viagem, está super animado, você coloca uma música bem alto astral no carro, vai viajando, é uma delícia, a viagem se torna até mais leve. Então, imagina quando você usa essa ferramenta em prol da adoração. Então, eu falo, Senhor, se eu for uma voz de cura, use a minha voz para cura. Né? Se eu for uma voz que vai trazer esperança para alguém que está passando por algo semelhante, ou até pior do que eu passei, Senhor, que eu seja então essa voz que vai levar esperança, esse sopro de vida, que as pessoas lembrem-se que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, né? Porque nós devemos lembrar que Deus continua operando. Ele não foi só aquele Deus que fez cair maná lá no deserto, não. Ele continua sendo esse Deus aqui, presente. Então, esse é o meu desejo na música. Não somente uma carreira musical, mas edificar vidas saírem transformadas através da canção. Que assim a canção, seja. nos dias de hoje, ela tem sido usada muito para outros fins. E por que não usar a música no sentido curativo, de trazer ânimo, de trazer esperança, paz para as pessoas? A gente já vê tanta coisa por aí, né? Então esse é o meu desejo futuro. E se Deus quiser usar a minha vida para isso, eis-me aqui.
Tá certo, que Deus te abençoe, te use, né? E você vai ser aí um instrumento poderoso para levar esperança para muita gente. Obrigada, Daiane, por ter compartilhado conosco aqui o seu testemunho. E a você de casa, a gente se encontra no próximo Identidade. Fique com Deus. Tchau, tchau.